Hoje nós temos aqui no autódromo, aluguel de pista é uma coisa barata, temos carros para alugar. A pessoa quer ter um contato, como eu disse, a gente tem um teste de aptidão, a pessoa vem, ela paga um valor assim mórbido, um valor pequeno, que vai estar com toda a segurança disponível, desde ambulância, paramédico, como você disse, e ela vai ter a liberdade de, com o instrutor, fazer aquilo que ela tem vontade, velocidade, adrenalina, ter aquela sensação. E as pessoas, elas não têm essa informação, elas acabam fazendo umas besteiras que acabam prejudicando elas mesmas durante um bom tempo na rua. Muita gente despreparada, que não tem noção de velocidade. E sem contar que aqui ela estaria o quê? Sendo assistido por um público que quer fazer bonito, vem fazer dentro de uma pista de corrida, não vai fazer na rua, que não tem ninguém vendo. Aqui ela teria todo um amparo no sentido de informações. Eu acho que é isso que falta. O nosso curso, por exemplo, na parte prática, o aluno chega a andar 230 km com um carro de corrida na pista. Você vai falar, mas 200 é bastante, é muita coisa. Quer dizer, quer extravasar, vem para dentro do autódromo, não na rua. E Sandro, qual é a duração do curso nas aulas teóricas e nas aulas práticas? A partir de quando esse aluno já pode ir para a pista? Então, a parte teórica, nós temos as apostilas. Eu sempre acreditei como instrutor, e eu acho que até a autoescola deveria ver esse princípio. As pessoas ensinam a você a guiar, a dirigir uma máquina, certo? Mas as pessoas não te ensinam sobre a máquina. Você vai ter técnica de dirigir em direção aí na rua, com uma autoescola e etc e tal, mas ninguém chega para você e fala, por exemplo, você sabia que os amortecedores com as molas do carro funcionam com o sentido de centro de gravidade do carro, proporcionando a estabilidade do carro, e dados técnicos que qualquer leigo, bem assim, você chegar e dar uma aula para ele vai passar a entender sobre a máquina dele. Eu acho que hoje muito do que acontece de acidente nas estradas é falta do motorista de informações que ele tem com relação à própria máquina dele. As pessoas tinham que ter mais informações sobre a máquina. Elas têm que saber sobre freio, elas têm que saber sobre centro de gravidade, estabilidade do carro, peso do carro, potência do carro. E muita gente não. Muita gente vai lá, compra o carro porque é bonito, põe álcool, gasolina, vamos andar com o carro. E isso aí é um perigo. Por quê? Ela aprende a guiar um automóvel, mas ela não aprende sobre o automóvel. Aqui na escola eu já faço um diferencial. Um piloto completo é um piloto que entende da máquina. Muito. Ele tem que entender muito da máquina. No qual sentido? No sentido de que o preparador de um carro de competição, ele não é o piloto, ele não sabe como que o carro está reagindo em determinadas situações dentro de um circuito, em determinada curva, em determinada pancada numa zebra, ou seja, o preparador, ele quer dados. Você faz um treino com um carro de corrida, você desce do carro de corrida, você tem que ter dados para o seu preparador, para o seu chefe de equipe, no sentido de, olha, o carro está soltando a traseira, ou o carro está soltando a frente, o carro está desequalizado o freio, o carro está emborcando demais nas curvas. Dados, o carro está, vamos pôr assim, com uma falha de potência em média, baixa velocidade, ou média, alta velocidade. Esses dados, que aí sim o seu chefe de equipe vai passar para o mecânico, que vão tentar ir aperfeiçoando, melhorando mais o carro. Então, o que eu faço? Da parte teórica, nós temos as apostilas e virtualmente a gente monta um carro de corrida. Aí a pessoa fala, vamos montar um carro de corrida virtual. Mas peraí, tem tantos carros de corrida? O princípio básico de funcionamento de um automóvel, desde que foi inventado, é o mesmo. Ele tem 4 rodas, ele tem uma suspensão, ele tem um freio, ele tem um motor a combustão que faz a máquina, o conjunto de fatores faz a coisa andar. Então, assim, você pegar um Fórmula 1 ou pegar uma categoria de base, nós temos aqui Voyaginhos antigos, que andam, o princípio de funcionamento dentro de uma pista de corrida ou na rua é o mesmo, entende? Então, assim, nós montamos esse carro virtual e passamos dados, através de dados e dados, sistema de alimentação, sistema de frenagem, sistema de suspensão. O aluno, ele vai ter esses dados. Depois da parte, isso acarreta de 20 a 25 horas de aula teórica. Da parte prática, aí sim, ele vai ter um primeiro contato com a pista. O piloto novato, ele tem 2 erros básicos, que é uma coisa que ele tem que esquecer um pouco que ele aprendeu na rua, porque a sensação quando você vai para a pista com um carro de corrida é que você nunca guiou um automóvel na vida. Por mais que você tenha andado anos e anos, porque é uma coisa bem diferente, sabe? Primeiro que mexe com a parte psicológica, aquela coisa você já vai tremendo ali, porque eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. É o natural para qualquer primeira vez uma coisa assim.
que acontece? Nós temos o carro preparado da escola, onde nós temos ali 2 bancos, cinto de segurança homologado e tal e tal. As primeiras voltas eu costumo dar com o aluno, na parte prática, mostrando para ele o fundamental, desenho do traçado. Desenho de traçado é tudo dentro de um circuito de competição. Se você tiver em alta velocidade, meio metro fora do ponto que você deveria estar do traçado, e querer vir fazer a redução, frenagem, tangência de curva e fazer essa curva, se você tiver meio metro fora do ponto de tangência, você não faz a curva. Aí é pneu na certa, não tem jeito. O que acontece? Então eu falo, as primeiras voltas, eu quero que o aluno ele se adapte ao carro de competição. Coordenação motora, você tem que ser agressivo com a pista, não com o carro. Se você for agressivo com o carro, você quebra o carro. Aí não chega no fim da corrida. Tá, e desenho de traçado. Não interessa se eu liberar o aluno para ir para a pista na parte prática, andar a 50 km por hora, ele tem que andar 50 km por hora dentro do traçado que eu vou mostrar para ele. Porque a hora que ele estiver em velocidade, se ele estiver fora desse traçado, ele não consegue fazer a curva. Então, basicamente, assim, é uma evolução. É isso que eu busco nos perfis psicológicos dos alunos. Como você disse, tipos de alunos. No automobilismo a gente tem isso também. Perfil psicológico do piloto. Tem pilotos mais agressivos, que gostam de pilotar de um jeito com o carro. Tem pilotos menos agressivos, que gostam de pilotar mais suavemente. Tem aquele mais agressivo que joga o carro dentro da curva, vem no freio, ele perde um pouco a traseira do carro e corrige no acelerador. É uma maneira de pilotar. É assim que eu gosto. E tem pilotos que não, que ele gosta de matar o carro ou frear o carro um pouco mais cedo e desenhar mais o traçado. Também é uma maneira. Os dois jeitos vêm tempo. Só que você tem que descobrir, dentro do aluno, do perfil do piloto, qual é a maneira que ele consegue confortavelmente fazer tempo guiando o automóvel.